Olá! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e na sua casa. Hoje nós vamos começar mais um estudo e o tema de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre Jesus e o Dia Santo. Sobre um presente, é um presente que Deus reservou e preparou para mim e para você. Um dia em que Ele reservou para estarmos com Ele, um dia de descanso, um dia de fazer o bem. Ah, Ariane, mas todos os dias são dias de fazer o bem. Sim, eu concordo com você. Todos os dias são dias de fazermos o bem. Mas existe um dia que o próprio Deus estabeleceu e abençoou para que nós pudéssemos descansar com Ele e pudéssemos fazer o bem ao nosso próximo. Um dia que Deus elegeu. Nós vamos comprovar isso na Bíblia. Esse é o tema do nosso estudo dessa próxima série. E antes de eu começar nesse tema, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem conseguido descansar? Porque a correria do dia a dia é escola de menino, é pagar contas, é pagar boletos, é trabalho, é estudo, é faculdade, é preparação, é capacitação. São as contas que chegam, é tanta coisa no nosso dia a dia que deixa a gente cansado e sobrecarregado. Não é verdade? E será que nós temos conseguido descansar em meio a tudo isso? Eu quero te dizer que existe um convite diário para Deus, na palavra dele, para você. E esse convite está em Mateus 11:28, em que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e trarei descanso para a vossa alma. Então, que você aceite o convite de Jesus e que juntos possamos aprender mais a respeito do dia santo que Deus reservou para nós. A Bíblia ela relata que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, tudo que existe. E Deus também, quando Ele terminou de concluir toda a obra de criação, ali diz que Deus criou um descanso no sétimo dia. Deus criou essa pausa para que pudéssemos passar tempo de qualidade com Ele. O sábado ele foi instituído por Deus na criação e recebeu uma bênção exclusiva. Você quer fazer parte dessa bênção exclusiva? Bênção de quem vive este dia. Bênção de quem obedece os mandamentos de Deus. É uma bênção exclusiva. Por isso nós somos chamados a nos lembrar dessa dádiva e celebrá-la com o nosso Criador. O descanso envolve dependência, entrega e confiança. E a cada semana nós temos o privilégio de descansar. Para nós entendermos um pouco mais a respeito de Jesus e o dia santo, o dia que Deus consagrou e abençoou, eu quero contar para vocês uma história que está em Mateus, no capítulo 12, no versos de 9 ao 14. Vamos ler o que essa história tem a nos ensinar. E o tema dessa história é Jesus cura no sábado. Vamos ler. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Algumas versões diz ressequida. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar aos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra Jesus para o matarem. Olha só, quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele ensinava, ele curava e ele pregava. E ele fazia isso em perfeita harmonia. Ele usava essas áreas distintas para nos ensinar o verdadeiro evangelho. E fazia isso de uma forma excelente. Maravilhosa. O nosso mestre, o nosso Senhor. Ok.
Mas as ações de Jesus, elas tiveram uma repercussão gigantesca para aquela época. Multidões seguiam Jesus e viam o que ele fazia. E é evidente que quando as ações de Cristo começaram a repercutir, muita gente não gostou. E principalmente os fariseus, os santinhos daquela época, que se sentiam santos demais, que guardavam o dia do Senhor de forma severa, protocolar, e faziam do dia do Senhor um fardo, ao invés de um dia de santificação e descanso. Eles transformaram o dia de Deus em um fardo. Então era muito difícil. Eles criaram próprias leis que não têm a ver com a Bíblia, não estão na Bíblia, mas eles criaram leis, colocaram e transformaram esse dia de Deus em um fardo. E esses líderes religiosos, eles se sentiram ameaçados por Cristo. E em vez de se alegrarem com a cura do enfermo, no sábado, eles acusaram Jesus de quebrar o mandamento. Qual é a verdadeira essência do sétimo dia? O que a gente aprende com a história que nós lemos no vídeo anterior? Em Mateus, no capítulo 12, dos versos do 9 ao 14. Se você não viu, eu peço que você veja o vídeo anterior. O que nós aprendemos com essa história? Quais são as principais mensagens que estão ali? A mensagem de que Deus nos restaura. O Senhor nos restaura por completo. Havia um homem que tinha uma doença, uma mão ressequida, uma mão mirrada. E as pessoas não queriam, e os fariseus chamaram Jesus para ir ver este homem, mas eles tinham o sentido de interrogar a Jesus, e não de que ele fosse lá curar esse homem. E Jesus fez o quê? Ele foi lá, e num dia de sábado, ele curou esse homem. Então ele restaurou a saúde desse homem, ele restaurou a saúde desse homem, para que ele tivesse paz, para que ele tivesse uma vida melhor. E qual é a outra mensagem? O Senhor nos habilita para o trabalho. O que ele fez? Ele restaurou e habilitou, transformou aquele homem para que ele pudesse estar pronto para dizer a todos o que tinha acontecido e para que ele pudesse estar habilitado para servir ao Senhor integralmente. Isso é uma bênção, queridos. O dia de sábado, ele é uma bênção, é um descanso, é um renovo, é uma renovação de energias, é um renovo, é um descanso, é um tempo com Deus em que traz mudanças transformadoras para a nossa vida, para o nosso dia, faz com que nós tenhamos uma vida mais plena. E esse descanso revigora as nossas forças, revigora a nossa alma e nos faz reviver e ter mais forças para prosseguir nessa vida. Nós vamos estudar então essa semana a respeito disso. Agora me diz assim, de que dia Deus afirmou ser o Senhor? Será que Deus afirmou que Ele é Senhor de algum dia? Do primeiro dia da semana? De segunda, de quarta, de quinta, de sexta? Vamos ler? A palavra de Deus em Mateus capítulo 12, verso 8 diz assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus é Senhor do sábado, do sétimo dia, o dia que Deus abençoou. E de acordo com Jesus, em benefício de quem o sábado foi estabelecido? Por quê que o sábado foi estabelecido? Vamos ler em Marcos, capítulo 2, verso 27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi feito por você, porque o seu corpo... Qual era o costume de Jesus aos sábados? O que Jesus fazia nos seus sábados? Vamos ler em Lucas capítulo 4, verso 16. Diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então era costume de Jesus ir aos sábados na sinagoga. Ele se reunia, sinagoga eram os templos da época, onde eles se reuniam para ler e estudar a palavra de Deus. Olha que bênção, era costume de Jesus ir às sinagogas aos sábados, ou seja, nos nossos dias ir à igreja nos sábados. E conforme a orientação de Jesus, o que pode ser feito no sábado? Como que é guardar o sábado? O que pode ser feito?
Mateus 12:12, responde. Nós já lemos esse verso, mas agora nós vamos ler de novo. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem aos sábados. Então o sábado é um dia de fazer o bem, é um dia de ajudar o próximo. Você não vai viver no sábado, não é um dia de buscar os seus próprios interesses. Sabe aquilo que você faz a semana inteira para buscar o seu interesse, para ganhar mais dinheiro, em seu benefício próprio, onde só você é beneficiado por aquilo? Então, o sábado não é um dia para isso. Mas o sábado é um dia de se deleitar em Deus e de fazer o bem ao próximo. Sim, Irene, todos os dias eu tenho que fazer bem ao próximo. Eu concordo com você, vamos fazer bem todos os dias. Mas o Senhor Deus estabeleceu um dia, e esse dia é o 7º dia, para que pudéssemos fazer bem ao próximo. Esse dia foi Deus quem estabeleceu. Ok. Então, fazer o bem é o que pode ser feito no dia de sábado. E que dia as pessoas próximas de Jesus guardavam? Será que elas guardavam um dia? Quem estava lá próximo de Jesus? Vamos ler em Lucas capítulo 23, os versos do 52 ao 56. Diz assim: Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era um dia de preparação, e amanhecia o sábado. Dia de preparação é a sexta-feira. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então as pessoas que seguiam Jesus guardavam o dia de sábado. Qual era o dia que os apóstolos de Jesus guardavam, observavam? Será que era o primeiro dia da semana? O domingo? Vamos comprovar aqui em Atos capítulo 17, verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Sábado também é a igreja nos dias de sábados. Paulo também ia à igreja nos dias de sábados. Então a gente vê aqui que os apóstolos de Jesus, o Paulo, o apóstolo de Cristo, ele ia à igreja aos sábados, e ia para falar a respeito das escrituras sagradas. E será que haverá um dia que nós vamos guardar na eternidade, no céu, depois que nós somos salvos? Será que existe um dia que nós vamos guardar? Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Eu quero que até agora vocês prestem atenção em algo. Eu sempre trouxe aqui referências para vocês do Novo Testamento, porque as pessoas dizem que o sábado foi abolido depois que Jesus veio. Jesus veio e ele aboliu o dia de sábado, né, para que não fosse mais guardado. Que o sábado é o 4º mandamento dos 10 mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus não veio abolir, ele veio cumprir. E é por isso que eu estou aqui hoje, podendo mostrar para vocês na palavra de Deus o porquê desse dia. Então, o dia que nós vamos guardar na eternidade, Isaías capítulo 66, versos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, na eternidade, de um sábado a outro sábado, nós vamos adorar o nosso Deus. E é por isso que nós seguimos firmes aqui, guardando o sábado de Deus, porque aqui nós aprendemos a guardar o dia que Deus reservou, o dia que Deus santificou e abençoou, porque nós vamos adorá-lo durante toda a eternidade, no santo dia que Deus determinou e escolheu. Mas por que guardar o sábado? Vamos ler em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28.
E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem, ou seja, Jesus, do sábado é o Senhor. Então por que eu guardo o dia santo de Deus? Porque eu quero seguir o exemplo de Cristo. Vamos ler aqui em 1 Pedro 2,21 o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Eu quero seguir o exemplo de Cristo, eu quero seguir as pisadas de Cristo. E eu já vi aqui que era costume de Jesus aos sábados ir às sinagogas. E eu quero seguir o costume de Jesus. E vamos ler o que diz aqui, Hebreus 13, verso 8. Vamos ler aqui o que diz a respeito por que eu devo guardar o sábado. Hebreus 3, verso 13, verso 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, Ele é o mesmo Deus. E porque Jesus é o mesmo, porque Jesus guardou fielmente o dia santo de Deus e os seus apóstolos também, é por isso que eu quero guardar o dia santo de Deus também. E vamos entender mais um pouco. Ok, Irene, você já me disse aqui que Jesus guardou, os apóstolos guardou, mas você disse que Deus estabeleceu esse dia como dia de guarda. Onde isso aconteceu? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Deus então acabou a obra da criação. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Deus, ele se cansava. A Bíblia diz que Deus não dorme. Será que Deus se cansa? Ou será que Deus aqui, ele criou o dia, criou as obras, ele estabeleceu, declarou e abençoou o dia de sábado, o 7º dia, para o nosso descanso, e descansou nele quando ele terminou a obra da criação, simplesmente para nos dar o exemplo, para que nós pudéssemos segui-lo? Reflita a respeito disso. E mais tarde, um pouquinho mais tarde, o Senhor vai lá e fala para Moisés subir ao monte e deu a ele a tábua dos 10 mandamentos. E você lembra o que está escrito no 4º mandamento? Jesus diz assim, Então, Êxodo capítulo 20, verso 8. Nós vamos ler aqui, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por que Deus começa falando lembra-te? Porque lá na criação ele já havia estabelecido, como nós acabamos. Continuando então aqui a explicação do verso anterior, do vídeo anterior, nós vimos aqui que em Gênesis, no capítulo 2, o Senhor Deus, ele finalizou toda a obra da criação e ele abençoou o dia 7º como dia de guarda. Ele abençoou o 7º dia e ele descansou nesse dia de toda a obra que ele fez. Então, aqui já em Êxodo, no capítulo 20, nós vemos que Deus, ele pediu a Moisés que subisse ao monte e deu a ele a tábua dos 10 mandamentos. Os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E isso, vamos ver aqui o que Deus começou aqui. O 4º mandamento está aqui, Êxodo capítulo 20, verso 8. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então Deus já começa falando, ei, lembra? Na criação eu santifiquei e abençoei um dia, depois que eu terminei toda a obra da criação. Então lembra desse dia para o santificar, porque eu já abençoei. Então os mandamentos, o 4º mandamento já começa com lembra, porque o povo de Deus, ele já havia ali sido escravo por 400 anos na terra do Egito. Eles haviam esquecido o que Deus já tinha ordenado ali na criação. Então Deus falou, ei, lembra do dia de sábado para o santificar. E aí ele continua: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Seguindo o exemplo de quem? De Deus.
Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, não é contra mim que você contesta. Ah, mas eu gosto de guardar outro dia. Por que a maioria das pessoas guardam o primeiro dia da semana? Por que a maioria das pessoas guardam um domingo? Eu tenho uma resposta para isso, mas eu não vou dar nesse vídeo, eu vou dar em outro vídeo. Mas eu quero adiantar a você que o Senhor, Ele estabeleceu e guardou aqui o 7º dia, o dia de sábado. Não existe um versículo aqui na palavra de Deus onde declare que o dia de guarda de Deus foi alterado para o domingo. Não existe esse verso, porque quem alterou o dia de guarda foi um documento da Igreja Católica, onde está escrito que o imperador Constantino, ele alterou o dia de guarda de Deus. Ele estabeleceu um dia de guarda como o primeiro dia da semana. Depois eu explico mais a respeito disso. Por que eu guardo o dia santo de Deus? Vamos continuar aqui a nossa explicação. Por que eu guardo esse dia? Isaías 58, 13 e 14, eu quero ler esse verso com vocês. Diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, os teus próprios interesses, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falarem as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então eu guardo o sábado, porque a Bíblia diz que o sábado é o dia santo de Deus. Então é por isso que eu guardo esse dia. E a gente leu, mas eu quero reler com vocês Isaías 66, versos 22 a 23. Eu quero adorar. Por que eu guardo o sábado? Porque eu quero adorar o Senhor em toda a eternidade. Eu vou ler só o verso 23. E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eu quero adorar o Senhor toda a eternidade, de um sábado a outro sábado. Eu quero adorar o meu Deus, o único Deus que é digno de toda adoração. É por isso. E porque os 10 mandamentos são a lei, que são as leis que regem o universo. Vamos comprovar isso em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. O que diz aqui a palavra de Deus? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraivada. O que está lá na arca da aliança de Deus, que foi aberta nos céus? A tábua dos 10 mandamentos. Tem outras coisas dentro da arca, mas a tábua dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, ela está na arca da aliança. E ela é a lei de Deus que rege todo o universo. O Senhor criou essas leis para nossa proteção, nós vimos na série anterior. E o 4º mandamento, o dia santo de Deus, que está lá em Êxodo 20, a partir do verso 8, é o 4º mandamento de Deus. E ele não deve ser negligenciado. Ele também foi feito por causa do homem. Nós precisamos de um dia de repouso, de um dia de descanso. Um dia que Deus mesmo determinou, Deus mesmo abençoou, que Jesus guardou, os seus discípulos guardaram. E eu e você também devemos guardar esse dia de Deus. Para que a nossa vida seja melhor, para que os nossos ânimos sejam revigorados